da TV no Canal 5, muito boa noite. Eu sou o Nofre Júnior e estamos começando por aqui mais um programa Ponto de Vista. O programa de hoje, conforme anunciado durante a semana, nós estamos recebendo aqui as presenças ilustres do jornalista e diretor do site hipernoticias.com.br, meu amigo Kleber Lima. Boa noite, Kleber. Prazer ter aqui mais uma vez no nosso programa. Boa noite, Onofre. Boa noite, professor, amigo Sebastião Carlos. Boa noite a vocês que estão em casa. É um prazer estar aqui, Onofre. E, como já anunciado pelo Kleber, apresento também o meu amigo, jornalista, ex-presidente da Academia Mato Grossense de Letras, meu professor Sebastião Carlos. Boa noite, obrigado mais uma vez pela presença, meu amigo. Boa noite, meu caro Onofre. Eu que agradeço o convite para estar num programa tão ativo e dinâmico como o seu. Boa noite, meu caro amigo araguaíno Kleber Lima. Maravilha. E você já sabe, o nosso programa é feito sempre ao vivo e com a sua participação através dos nossos telefones. É importante que você participe, que você dê a sua opinião, que você expresse também, né, a sua indignação. É importante que nós prestemos bastante atenção para não perdermos, né, a nossa capacidade de nos indignar. Ainda mais essa semana, com acontecimentos tão lamentáveis. Parece que a violência, cada dia que passa, chega mais perto da gente. Dessa vez, perdemos um colega, um amigo, competente, jornalista, articulista, talvez um dos mais competentes jornalistas de bastidores, que tramitava bem, né, em todos os rincões, em todas as agremiações partidárias, principalmente nos bastidores políticos. Nosso querido Auro Ida, que foi tragicamente assassinado, executado, na verdade, na noite da última quinta-feira. E isso acende, mais uma vez, a luz de alerta. Até que ponto nós vivemos com pelo menos a sensação de segurança, que é mais importante do que a própria segurança, né? Coisa tão próxima da gente. Quando isso acontece, a gente acende a luz de alerta. Nós vamos falar também sobre a situação do DENIT. Será que essa semana que vem, semana que está começando aí, vai marcar, em definitivo, a saída do, até então, diretor em férias, Luiz Antônio Pavô, Mato Grossense Luiz Antônio Pavô, Mato Grossense de moradia, né? Não de nascimento. E também vamos falar das greves, né, da educação, agora dos policiais civis, dos agentes. E, é claro, um assunto que ainda está rendendo muito e ainda irá render, com certeza, a possível privatização da Sanecap, a Companhia de Saneamento da capital. Vamos começar então falando sobre essa questão lamentável, a morte trágica aí do Auro Ida, meu amigo Kleber. Você que é muito amigo do Auro, sei, muitas vezes nos encontramos inclusive, né? E isso nos traz uma preocupação maior, porque é a violência batendo a porta, né? Chegando bem próximo. Até que ponto? Quer dizer, é diferente, não é porque a gente é jornalista e a gente quer aqui tratar isso com corporativismo, com espírito de corpo, não. Mas, quando morre um jornalista na forma com que aconteceu a morte do Auro, executado, execução sumária, sem a menor chance de defesa, de uma forma tão abrupta, isso suscita outras nuances que podem estar envolvendo esse caso. Fala-se muito da questão de se tratar talvez de um crime passional. O jornal Diário de Cuiabá no sábado, principalmente, caminhou muito em cima disso, a questão passional, mas não se descarta de forma alguma uma possível motivação política. Muitos dizem que o Auro vinha trabalhando ultimamente de uma forma investigativa, principalmente com relação a precatórios envolvendo empresas multinacionais, inclusive. Kleber, a primeira coisa que tem que ser discutido é cobrar das autoridades a apuração desse caso, não é verdade? Correto, Onofre. Assim, a primeira conclusão que a polícia já chegou e que basicamente toda a imprensa também já fez é que o Auro foi executado. Foi um crime de pistolagem, um crime de mando. Não foi um crime
passional nos moldes que com motivação emocional. Não houve discussão, não houve briga de trânsito, não houve... Não, alguém chegou, pago, é o que tudo indica, pago, chegou, bateu no carro, mandou a moça que estava com ele, que era a namorada dele, sair e executou o Auro de maneira covarde. 6 tiros, um primeiro tiro teria sido dado na nuca, enquanto ele tentava desatar o cinto de segurança, outros tiros nas costas, e o mais emblemático nisso tudo, um tiro na boca, provavelmente depois que ele já estava abatido, já estava morto, um tiro na boca. Ora, o modus operandi das execuções, dos crimes de pistolagem, indicam que sempre que alguém é morto assim, tiro na boca. Na nuca já é execução, na boca já é para calar a boca. E ele já estando morto, né? Então, assim, por que o tiro na boca? Sendo ele jornalista, não é delírio, não é sensacionalismo, não é inconsequência, não é irresponsabilidade. Ao contrário, nós concluímos de que este tiro na boca era um recado, né? De, primeiro, ele foi morto para ser silenciado, e um recado aos jornalistas em geral, de que não se deve mexer em determinados assuntos. Agora, o crime envolve aí algumas coisas, assim, que são, como é que eu vou dizer, que não batem muitas vezes, né? Por exemplo, um bairro de periferia, segundo informações, não sei se confirma, se foi confirmado ou não, mas segundo o assassino estava de bicicleta e portando uma arma, professor Sebastião Carlos, que é uma arma 380 milímetros, no valor de mais de R$6.000. Né? Quer dizer, camarada com uma arma de mais de R$6.000 andando de bicicleta para assassinar alguém. Quer dizer, são coisas assim que não batem muito, né, professor? São casos ainda que terão que ser levantados, né, com muita perspicácia. Não pode assim, claro, tem várias linhas de análises possíveis, né? O crime passional é um deles, esses elementos que, inclusive, a última observação feita pelo Kleber é muito importante nessa participação do presidente da Assembleia Legislativa. Quer dizer, nenhuma dessas linhas, a meu ver, pode ser abandonada numa análise mais ampla do fato. Agora, uma coisa precisa ficar bem clara. Já está insuportável o nível de violência aqui em nossa capital e toda essa região aqui chegou. Talvez o índice per capita dos mais altos do Brasil. É muito grave isso, se não for tomada uma posição, porque há um estímulo, a impunidade estimula esse crescimento de violência, e há, sobretudo, e aí a sociedade como toda, qual participe disso aí, ela participa da banalização da vida. A futilidade, o consumismo exagerado, a luta por ganhar dinheiro, subir de posições de qualquer forma. Quer dizer, mas se está patenteado esse processo de banalização da vida. A vida vale cada vez menos. Esse sujeito, amando, certamente recebeu uma miséria. Foi uma vida valiosa, todas as vidas são valiosas, e do Auro Ida, um jornalista que conheci desde quando ele estava quase que saindo do jornal Equipe, há muitos anos atrás, uma figura realmente da melhor qualidade, e que nós chegamos a esse ponto em que o cidadão hoje, para ter segurança, ele tem que estar preso em casa. Você sai para o trabalho e não tem certeza de que voltará. É uma violência generalizada, não essa violência. Se ficasse preso em casa, desse garantia... nem isso ainda, hoje se tem. Isso. Quantas pessoas morrem? Jardim Guanabara, mesmo onde eu moro, ali, a camarada chega lá, bate na porta, o cara sai, mata, entra dentro da casa, rouba o que quer e vai embora. E é uma violência indiscriminada, não só essa de mando, de assassinato direto, mas a violência no trânsito, enfim. Eu atribuo isso, sobretudo, a impunidade genérica desse país. Kleber, mas voltando a essa questão do Riva, você não acha também que ele é uma testemunha importante num processo como esse? Deve ser ouvido pela polícia, inclusive? Não, com certeza. E nós conhecemos
deputado Riva é um político experiente. Hoje, em atividade, seguramente um dos mais experientes de Mato Grosso, maduro, não daria uma declaração dessa e depois a confirmaria por meio de nota oficial distribuída pela sua assessoria. Se não tivesse convicção do que estava falando, se não tivesse segurança, se não levasse... Mas ele adiantou alguma coisa? Não revelou os nomes. Nos bastidores, a gente já se especulam muitos nomes de quem seriam esses ameaçadores do Auro. Tem alguma coisa a ver com precatório? Não. Os dois relatos que o Auro teria feito não guardariam relação com precatório, mas são de autoridades. Seriam, né, de autoridades constituídas, o que é mais grave. O Auro fez essa confissão sobre as ameaças ao deputado Riva, ao irmão dele, o priminho Riva, que foi prefeito de Juara, e ao filho do deputado Riva. O priminho estava no velório e disse: olha, eu vou à polícia e vou dizer absolutamente tudo. Se me chamarem, eu vou relatar ipsis literis o que o Auro nos disse. Acabou falando ali, confidenciando para muitos colegas durante o velório, e eu particularmente acho prematuro revelar os nomes, porque são de autoridades públicas, porque eu acho que a primeira providência aí nesse caso é que os nomes sejam informados à polícia. Agora o problema é assim, Onofre e Sebastião Carlos, a Polícia Civil está em greve. O delegado chegou a dizer na manhã do seguinte ao assassinato que o inquérito só seria encaminhado depois de resolver o problema da greve. Então, olha a situação em que nós chegamos. E disse mais, falou, olha, não é só o dele não é só o do Auro. O do Auro e do João, do Pedro, do Joaquim, tem centenas de inquéritos aqui, aguardando o retorno dos investigadores para tramitarem. Eu acho que isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não que a vida do Auro valha mais do que a vida de qualquer outra pessoa que tenha sido assassinada nos últimos dias em Mato Grosso. Mas o Auro tem uma diferença sim, e eu não tenho nenhum pejo em me agarrar a essa diferença. O Auro era jornalista. E um membro da imprensa que é quem tem o papel de representar a sociedade em muitos casos, de informar a sociedade. Então, um tiro contra um jornalista é um tiro também contra a sociedade. O governador Silval determinou que se desse prioridade a esse caso, mas, pelo visto, Onofre, não foi dada essa prioridade. Tem alguns outros amigos, não jornalistas, que confirmaram que ele vinha se queixando de ameaças e mais. Confirmaram também, Onofre, assuntos que ele vinha investigando e prometendo tratá-los a partir de segunda-feira em artigo. Isso é o mais curioso. Ele estava investigando determinados assuntos e começaria uma série de artigos sobre esses assuntos amanhã, segunda-feira. Que espécie de assuntos? Assuntos que envolvem negócios e ações do Estado de Mato Grosso. Estado de Mato Grosso. Então, assim, eu tenho uma certa cautela em tratar se é isso, se é assunto A, assunto B, assunto C, porque assim o Auro está morto, infelizmente. Nós não temos a oportunidade de checar nada com ele, né? O Hipernotícias lançou hoje um selo que a gente está colocando, está na capa do site, e a gente está inclusive sugerindo aos demais sites de Cuiabá, aos jornais, a todo mundo, que quem matou Auruída, seja quem for, exigimos justiça. Exigimos justiça. Aí não era. Nós não queremos... Quem for, nós exigimos justiça. Mas vamos deixar um pouquinho a violência e vamos falar da situação do DENIT. Luiz Antônio pagou, Cléber? Será que ele entrega a carta de demissão essa semana? Olha, eu acho que já passou da hora de entregar, né? Tem guerras que você perde já na primeira batalha. O bom senso é que tem que prevalecer. É uma perda para Mato Grosso deixar de ter um representante do Estado no DENIT? Eu acho que é, sim, sem dúvida nenhuma. Mas é uma circunstância maior do que a possibilidade de resolução. A crise que se instaurou lá definitivamente compromete a permanência do Pagô, né? Eu acho que é uma perda. Mato Grosso, infelizmente, tinha um outro nome para assumir, não quis, que era o senador Blairo.
Então essa perda já está consumada. E eu costumo dizer o seguinte, não vou ditar regra para ninguém. O meu critério é que eu vou até onde a dignidade permite. Né? Eu acho que o Pagu hoje, por uma questão até de dignidade e também de salvar a própria reputação, tem que sair, esperar a investigação e tentar limpar isso, porque a permanência no cargo está insustentável. Você percebe, senhor Carlos? De onde o senhor acha que surgiu tudo isso? Será que isso é povo amigo? Será que é briga por espaço dentro dos próprios partidos da base aliada? É o PT querendo buscar espaço dentro da estrutura do poder, do governo federal? Olha, as informações que se tem, é claro que há um jornalismo investigativo aí, de pesquisa, Mas a de notícia da defesa informativos. surgiu depois dessa reunião com o presidente Dilma. O interessante foi isso. Não, mas a revista Veja, que foi que detonou esse processo, ela já tinha informações. Se você ler Mas algumas parece que ela semanas, detonou depois da reunião com a Dilma. se você olhar aquela sessão radar e uma outra, há indicativos de pesquisas, de notas aqui. Agora, veja bem, a própria queda do ministro Palocci está com todos os indicativos de que ter sido um fogo amigo, que saiu de gente que realmente numa disputa interna corpus, interna do PT. Quem ressuscitou o grande articulador do PR, que é o deputado Valdemar Costa Neto, foi o Palocci, porque o Valdemar, depois que renunciou ao mandato no episódio do Mensalão, ele submergiu, foi eleito novamente e subiu. O Palocci pegou, porque a capacidade de articulação do Valdemar Costa Neto, sem dúvida alguma, é muito grande. Ele tem uma habilidade muito grande e conseguiu. E aí há essa briga interna, porque o único grande nome importante, ocupando um cargo importante dentro do Ministério do Transporte, que é o ministério que tem dinheiro, era o Caron, que acaba de sair também. Professor, eu vou falar um pouquinho da Sanecap, não podemos deixar de falar sobre esse assunto que é importante, um patrimônio público da maior envergadura, maior importância, né? Estão querendo entregar. Não sei se está correto, se está certo ou se está errado. A única coisa que eu digo é o seguinte, é que a forma com que a coisa foi feita é, no mínimo, vergonhosa. Vergonhosa. Você conhece esse caso, acompanhou, viu direitinho como aconteceu? Eu tenho acompanhado. Realmente você frisa uma questão importante, porque a questão da privatização, da terceirização, é uma questão de cunho político e até ideológico, deve ser discutido com a sociedade. Se vai ser melhor ou não, isso é outra história que só se pode. Agora, além desse fato, há um agravante. A maneira, certo, que foi feito a socapa, escondido, quer dizer, uma maneira que pegou os vereadores de uma forma de surpresa, nós diríamos de calça curta, a tal ponto que um vereador que é jornalista, radialista também, confessa que votou sem saber que tinha votado. Será? Quer dizer, então são questões, quer dizer, que a gente tem que deslocar da área do parlamento, que é apenas um representante circunstancial, porque o parlamento é permanente, mas o membro dele é circunstancial, temporário, para trazer para a sociedade essa discussão de uma questão que afeta toda a comunidade. Não pode ficar, isso é uma questão que discutimos na Câmara de Vereadores, apenas como um meio para que a sociedade se politize, se conscientize da importância disso. O que me surpreende, primeiro, a maneira como foi feita. Segundo, que os próprios vereadores não sabiam que estavam votando, pelo menos vieram a público, alguns deles, a confessar e a dizer, não, se for novamente, nós vamos votar contra. Tem oito que será que talvez não tenha feito isso porque a sociedade reagiu? A sociedade, de vez em quando, dá mostra de reação. Você vê um caso nacional agora que realmente causou impacto. O financiamento do BNDES para a junção do Pão de Açúcar com o Carrefour. Se não fosse a sociedade ter reagido, o processo tinha sido realizado e milhões de reais teriam ido para uma área privada que não diz respeito à sociedade. A mesma coisa ocorre, obedecendo às proporções, com a questão da Sanecap. Então surpreende a maneira como foi feita e a maneira que representantes do povo não tomaram conhecimento, votaram sem saber exatamente o que estavam votando. Por que não chamar a sociedade? Há muitas pessoas interessadas, estudiosas desse tema, que poderiam dar sua contribuição. A forma, a prática, o formato, né, o método
que utilizaram para fazer a aprovação foi absurdo. O Foi método. chamar a sociedade trouxa, foi zombar, e mais que eu já escrevi 2 artigos sobre esse assunto. Eu acho que, assim, mais do que desrespeitar a sociedade, essa armação que fizeram foi um atentado das autoridades contra as próprias instituições que elas representam. Eles avacalharam com a Câmara de Vereadores. Eles avacalharam com a autoridade da prefeitura e do cargo de prefeito. Não, e é que é interessante, cara, isso tem que que eu acho ressaltar que pior. a forma como foi feita já condena o conteúdo. Porque se é uma coisa boa, Que precisa, necessária, você faz a luz clara, solar, não precisa fazer a socapa. Verdade. Quero aqui, bem rapidamente também, comunicar, gente, que infelizmente esse é o último ponto de vista desta, vamos dizer assim, desta sessão, vamos dizer assim, dessa etapa que eu estive aqui na TV Rondon. Eu já estou na TV Rondon desde 1999, 12 anos, e chega ao fim um ciclo, que eu espero tenha sido um ciclo vitorioso. Agradecer a cada um de vocês que nos deu o prazer, a sua audiência, que pôde aí dar a sua confiança, a sua credibilidade aqui no nosso trabalho. Nosso muito obrigado. Foram muitas lutas, muitas conquistas, e esperamos que a gente tenha contribuído também com a sociedade nesse trabalho. A partir do domingo que vem não estaremos mais nesse canal, talvez em outro canal, se tudo der certo, vocês serão informados de alguma forma. Desde já, nosso muito obrigado.